Fala galera, no vídeo de hoje vamos dar aquele giro rápido pela última rodada da Copa do Mundo de Clubes e meus palpites para as oitavas. No grupo A teve dois jogos, Inter Miami vs Palmeiras e Porto vs Al Ahly. Para Inter Miami vs Palmeiras, em uma final eletrizante, Inter Miami e Palmeiras empataram em 2-2, mantendo ambos os times invictos. O resultado colocou o Palmeiras na liderança do grupo por conta de saldo de gols. Porto 4, Al Ahly 4. Em um verdadeiro jogo maluco, Porto e Al Ahly empataram em 4-4. Abu Ali do Al Ahly marcou um hat-trick, mas o Porto respondeu à altura. Com Pepe empatando no final, apesar do festival de gols, nenhuma das duas equipes avançou. Ambas foram eliminadas após essa rodada. O grupo A ficou Palmeiras em primeiro, Inter Miami em segundo, Porto em terceiro, Al Ahly em quarto. Eu acertei que o Palmeiras ia ficar em primeiro e que o Porto ia ficar em terceiro. Agora, para o grupo B, tivemos dois jogos também, PSG vs Seattle Sounders e Atlético de Madrid vs Botafogo. Para o jogo do PSG, ficou 2-0 para o PSG. O Paris Saint-Germain terminou a fase de grupos na liderança, vencendo o Seattle Sounders por 2-0 com gols de Kvaratskhelia e Hakimi. Apesar da forte pressão inicial do Seattle e do apoio da torcida em casa, a eficiência do PSG nas finalizações garantiu a vitória e a classificação para as oitavas de final. Atlético de Madrid 1, Botafogo 0. O Atlético garantiu a vitória com o gol de Griezmann aos 87 minutos contra o Botafogo. No entanto, apesar do triunfo, a equipe espanhola foi eliminada por conta de saldo de gols. PSG e Botafogo avançaram no grupo, com o Atlético ficando de fora. Então assim que ficou o grupo, nesse grupo eu gabaritei tudo. Eu falei que o PSG ia ficar em primeiro, Botafogo em segundo, Atlético de Madrid em terceiro e o Seattle Sounders em quarto. Para o grupo C, tivemos Auckland City vs Boca Juniors e Benfica vs Bayern de Munique. Para o jogo Auckland City contra o Boca Juniors, e uma zebra impressionante, o amador Auckland City conquistou um empate por 1-1 contra o Boca Juniors. Sob forte calor em Nashville, incluindo um intervalo de quase 50 minutos por causa da tempestade, o gol decisivo veio de cabeça de Christian Grey. O resultado eliminou o Boca. E para o jogo de Benfica vs Bayern, o Benfica conquistou uma vitória histórica por 1-0 sobre o Bayern de Munique, sob calor intenso, mais ou menos 37 graus, com Andreas Schleudrup marcando no primeiro tempo. Apesar da superioridade e de 5 mudanças no time, o Bayern não conseguiu balançar a rede. O triunfo garantiu o Benfica o primeiro lugar no grupo C. Então assim que ficou os grupos, eu achava que o Bayern ia ficar em primeiro, só que me surpreendeu o Benfica ficar em primeiro. E agora no grupo D, tivemos dois jogos também, Chelsea vs Esperance de Tunis e Flamengo vs LAFC. O Chelsea venceu por 3-0 a Esperance em uma noite escaldante na Filadélfia, de 38 a 40 graus. Gols de Adarabioyo, Delap e finalizações de Tyreek George nos acréscimos garantiram a classificação às oitavas. E Flamengo 1, LAFC 1. Flamengo e LAFC empataram por 1-1 em Orlando. Dennis Bouanga abriu o placar aos 84 minutos, mas Wallace Young empatou apenas 2 minutos depois, garantindo ponto de liderança no grupo. A partida ocorreu sob clima quente, com temperaturas acima de 30 graus. Para o grupo E, tivemos dois jogos, Monterrey contra o Urawa Red Diamonds e Inter de Milão contra River Plate. O Monterrey garantiu uma vaga nas oitavas com uma goleada de 4-0 sobre o Urawa Red Diamonds. Nelson De Ossa, Germain Beterrame e Jesus Corona marcaram no primeiro tempo. Inter de Milão contra River Plate. A Inter de Milão garantiu a liderança do grupo E com uma vitória por 2-0 sobre River Plate. Esposito marcou aos 72 minutos e Bastoni fechou nos acréscimos. Assim que ficou o grupo E, eu acertei o primeiro e o último colocado, só que eu não achava que Monterrey ia passar nesse grupo, eu achava que River Plate ia passar em segundo. Agora, por grupo F, também tivemos dois jogos, Dortmund contra Ulsan Hyundai e Mamelodi Sundowns contra Fluminense. Para o jogo do Borussia, o Borussia Dortmund garantiu a liderança do grupo F com uma vitória suada, por 1-0 sobre o Ulsan Hyundai. Daniel Svensson fez o gol decisivo no início e o goleiro Jo Hyun-woo brilhou com ótimas defesas. Para o jogo do Fluminense, o Fluminense empatou em 0-0 com o Mamelodi Sundowns e garantiu o segundo lugar do grupo F. Mesmo com mais posse de bola, os africanos não conseguiram marcar. O Flu fechou bem para conquistar a vaga nas oitavas. No grupo G,
Teve dois jogos, Manchester City contra Juventus e Wydad Casablanca contra Al Ain. O Manchester City atropelou a Juventus por 5-2 em Orlando com gols de Doku, Haaland, Foden, Savinho e um contra. A partida disputada em clima ameno e chuva intensa testou ambos os lados, mas o City se adaptou melhor e garantiu o primeiro lugar no grupo G. Para o jogo de Wydad Casablanca, o Al Ain virou sobre o Wydad por 2-1 em Washington, com gols de Laba e Kaku, após sair atrás do placar. Então, assim ficou o grupo G. Eu errei tudo nesse grupo, achava que a Juventus ia ficar em primeiro, o City em segundo, o Wydad Casablanca em terceiro e o Al Ain em quarto. Mas assim que ficou, avançando o Manchester City em primeiro e a Juve em segundo. Para o grupo H, tivemos Al Hilal contra Pachuca e Real Madrid contra Salzburg. O Al Hilal venceu o Pachuca por 2-0 em Nashville, com gols de Salem Al-Dawsari e Marcos Leonardo. O time saudita foi disciplinado, anulou um ataque mexicano e garantiu a classificação como vice-líder do grupo H. Real Madrid contra Salzburg. O Real Madrid garantiu a liderança do grupo H com uma vitória tranquila por 3-0 sobre o Salzburg. Jude Bellingham, Arda Güler e Valverde marcaram os gols. Então assim que ficou o grupo H, eu acertei que o Real Madrid ia ficar em primeiro e que o Pachuca ia ficar em quarto, só que eu achava que o Salzburg ia avançar em segundo e o Al Hilal ia ficar de fora. Só que ficou assim, com o Real Madrid avançando em primeiro e Al Hilal em segundo. Agora, para os meus palpites do mata-mata, tivemos Palmeiras contra Botafogo, Benfica contra Chelsea, Inter de Milão contra Fluminense, Manchester City contra Al Hilal, PSG contra Inter de Miami, Flamengo versus Bayern, Borussia Dortmund contra Monterrey e Real Madrid contra Juventus. Para o jogo de Palmeiras contra Botafogo, acho que vai ser um jogo bem pegado, só que eu acho que o Botafogo passa contra o Palmeiras. Para o jogo Benfica contra Chelsea, acho que vai ser difícil para o Benfica. Eu acho que o Chelsea é simplesmente um time melhor do que o Benfica, então acho que passa o Chelsea. Para ficar Botafogo contra Chelsea nas quartas. Inter de Milão contra Fluminense vai ser às 3 horas na Carolina do Norte. Mas eu acho que o Inter ainda passa do Fluminense. Acho que isso não vai afetar tanto a performance da Inter. Manchester City contra o Hilal, eu acho que, como é à noite, eu acho que o Manchester City passa. Para PSG contra Miami, eu acho que o PSG leva. Agora esse daqui é um jogo bem falado. Flamengo versus Bayern. Vai ser às 4 horas em Miami. Acho que vai ser difícil pro Bayern. Acho que o Bayern não vai atropelar o Flamengo. Só que eu também acho que o Flamengo não vai atropelar o Bayern. Acho que vai ser um jogo bem equilibrado, mas com muitas chances do Bayern pegar, se tiver sorte, um clima bom. Eu acho que o Bayern passa do Flamengo, ficando às quartas PSG contra Bayern. Borussia Dortmund contra Monterrey, eu acho que o Dortmund leva. E Real Madrid contra Juventus vai ser às 3 horas em Miami. Acho que o Real Madrid passa, mesmo na fase que tá agora. Acho que o Real Madrid passa para ficar Borussia Dortmund contra Real Madrid. Agora nas quartas de finais a gente tem Botafogo contra Chelsea, Inter de Milão contra Manchester City, PSG contra Bayern e Dortmund contra Real Madrid. Mas eu vou acabar o vídeo aqui, por causa que eu não sei se realmente vai dar esses jogos nas quartas de finais. É isso por hoje. Se curtiu o resumo e os palpites, já deixa o like, comenta o que achou e se inscreve para não perder o próximo. Valeu e até a próxima.